Olá, eu sou Fausto Oliveira da Revolução Industrial Brasileira e te dou as boas-vindas a mais um programa Brasil Razões para Acreditar. Hoje, o Brasil Razões para Acreditar vai tratar de uma potencialidade enorme para a economia brasileira no futuro. Esse futuro que na verdade não está muito longe, esse futuro que na verdade já chegou, que é a eletrificação do setor de transporte. Todo mundo sabe que por causa das emissões de gases, o setor de transportes, incluindo aí veículos leves de passeios, nossos carros e automóveis, de família, como também os caminhões que transportam comida, transportam produtos, como também caminhões para off-road, ou seja, fora de estrada, que são os caminhões que operam, por exemplo, em pedreiras, mineração, serviços pesados como esse, como também veículos leves para, por exemplo, prática de esportes, carrinhos de golfe, veículos para automobilismo e também outros e ainda outros modais de transporte, notadamente os ônibus. Tudo isso vai virar elétrico dentro de alguns poucos anos. Eu, como jornalista industrial, conheço diversas iniciativas e pretendo não entrar muito na engenharia de cada uma delas aqui. Vamos falar mais assim do estratégico e do econômico, assim, do ecossistema da eletrificação nesse vídeo. Mas conheço diversas iniciativas que, principalmente na Europa, na China e nos Estados Unidos, estão acontecendo para levar a transição do setor de transporte de maneira controlada, segura, para um ambiente de limpeza, um ambiente em que a eletricidade será o principal, quer dizer, a única, na verdade, fonte de energia para a movimentação de tudo. Até mesmo em embarcações no setor marítimo, hidroviário, a eletricidade já é uma realidade ainda em experimentação. Mas tudo isso está acontecendo muito rapidamente, as tecnologias vão se sucedendo, as soluções que as fabricantes e desenvolvedoras de tecnologias estão trazendo se acumulam muito rapidamente. E hoje o que se tem é um baita de um cenário de transição, um enorme cenário de transição de tudo aquilo que nós conhecemos como setor de transportes, tanto de pessoas como de mercadorias, como de bens a granel, como de bens unitários, tudo isso indo para uma nova realidade de mobilização elétrica. Mobilização elétrica, esse vai ser, até a metade desse século, sem dúvida nenhuma, o paradigma pelo qual o setor de transportes vai se guiar. E o Brasil, nisso tudo, está perdendo a oportunidade. Por quê? As grandes potências mundiais estão todas desenvolvendo agora as tecnologias que vão dominar o setor de transportes no futuro com a eletricidade. Algumas tecnologias, posso citar aqui, a mais comum de todas é a bateria de íon de lítio, que já, na verdade, está sendo superada por uma outra tecnologia muito mais rentável em termos de relação entre quantidade, tamanho e rendimento de energia, que é a das células de combustível. As células de combustível têm várias alternativas, e a que parece que está sendo mais bem aproveitada nesse momento é a célula de combustível de hidrogênio. Nos Estados Unidos tem uma iniciativa chamada H2 at Scale, ou seja, hidrogênio em escala, em que o governo financia empresas para fazer pesquisas a respeito da célula de combustível de hidrogênio para a eletrificação de frotas de caminhões, ônibus, carros elétricos, etc, etc. O hidrogênio está sendo usado em cooperações interempresariais na Europa do Norte, principalmente, a exemplo, por exemplo, da cooperação entre Volvo da Suécia e Daimler da Alemanha para fazer eletrificação de caminhões a partir da tecnologia de células de combustível de hidrogênio. E existem outras coisas acontecendo por aí, grandes empresas surgindo nessa onda, a exemplo também, vou citar mais um caso aí da BYD, a BYD da China, que está transformando rapidamente na Ásia o cenário dos coletivos, dos ônibus de diesel, de gasolina ou diesel para eletricidade. Então, assim, nós aqui estamos assistindo no mundo o final da era do motor à explosão, do motor de combustão interna, do motor que utiliza combustíveis fósseis para mobilização, para gerar movimento em veículos automotivos, não é verdade? Esse momento da história está chegando ao final.
Por mais que a indústria do petróleo, eu acho que na verdade ela vai continuar existindo. E ela, claro, deve colocar uma certa resistência a isso. O fato é que o lobby ambiental e mais a oportunidade de ouro que se abre para as economias se redesenharem no futuro, tudo isso faz com que a capacidade de resistência da indústria do petróleo hoje seja um pouco menor do que ela já teve antes. Ela não está conseguindo evitar essa transição. Essa transição está acontecendo apesar de ir, teoricamente, contra os interesses da indústria do petróleo, que é muito poderosa, ainda é no mundo. Porém, tem outra coisa que deve-se dizer a respeito da indústria do petróleo, que é o seguinte: a simples transformação de petróleo bruto em combustíveis fósseis é uma atividade praticamente comoditizada. Qualquer empresa petrolífera consegue fazer isso hoje, basta ter refinarias adaptadas para tal. E, portanto, não é exatamente um negócio de fronteira, né? O negócio de maior rentabilidade para a indústria do petróleo. A indústria do petróleo tem, naquela atividade que é a mais desenvolvida, a mais a que deriva mais técnica a partir do tratamento do petróleo bruto, o seu rendimento maior, que é a petroquímica, que é a elaboração, a manufatura do petróleo em coisas que aí sim são de muito maior valor adicionado. É natural, toda a indústria funciona assim, não é verdade? Você, quanto mais etapas de elaboração numa longa cadeia você vai estabelecendo a partir de um bem primário, você vai adicionando mais valor, como em qualquer setor industrial. E a indústria do petróleo sabe disso. Eles, na verdade, vão continuar brigando para terem acesso à produção, por exemplo, de resinas, ingredientes farmacêuticos ativos, que muitos deles são sintetizados a partir de moléculas oriundas do petróleo, da petroquímica, não é verdade? Então, assim, a indústria do petróleo tem o que fazer e vai continuar existindo para atender estes negócios, mas certamente não para o negócio do transporte, não mais. O negócio do transporte agora está em transição. Muito bem, e por que tudo isso é uma razão para acreditar no futuro do Brasil? Bom, é muito claro para quem assiste aqui a Revolução Industrial Brasileira todos os dias comigo, não é verdade? Eu sempre publico aqui os vídeos em que eu coloco repetidamente, não só a ideia, mas casos, né, reais que dão o testemunho dessa ideia, de que o desenvolvimento de novos paradigmas técnico-econômicos, não são só paradigmas econômicos, são paradigmas técnico-econômicos. Esse novo desenvolvimento, ou seja, essas novas gerações de tecnologias que acompanham novas gerações e são acompanhadas por novas gerações de economias, eles acontecem de uma maneira muito homogênea na história. Eles são resultado de uma associação entre intenções públicas de governos e intenções privadas de empresas. Quando essas intenções se juntam naquilo que nós hoje em dia chamamos de missão ou de projeto, esses novos paradigmas são alcançados. E, de fato, a crise ambiental, a crise climática toda, veio a dar uma justificativa muito grande para essa nova guinada no paradigma técnico-econômico. E aí vieram os grandes problemas econômicos recentes que forçaram, né, os estados a voltar a ativar as economias, como sempre acontece em momentos de crise, e esse momento específico de agora está sendo utilizado para redesenhar as economias, os setores principalmente, e dentro deles o de transporte ganha uma atenção especial no sentido de uma nova economia mais limpa, com menos externalidades ambientais, etc. Ou seja, o setor de transportes hoje está submetido a uma transformação coordenada tanto por empresas quanto por governos, porque é do interesse de ambos que o paradigma mude. O Estado tem a necessidade de dar resposta aos reclamos da sociedade por melhor condição ambiental para o futuro, preservação do mundo para gerações futuras, etc. As empresas, por outro lado, têm a necessidade de dar resposta para as famílias proprietárias ou para os seus acionistas, assim como para os seus empregados e para as suas sociedades também, no sentido de se manterem vivas, ativas, empregando pessoas, gerando riqueza e produzindo as soluções tecnológicas que venham a realizar a vontade do mundo inteiro de preservar o mundo para as próximas gerações. Dito isso, esse sistema, essa forma de criar novas realidades tecnológicas e econômicas, que é essa associação entre Estado e mercado, no Brasil tem um amplo potencial para acontecer exatamente nessa transição para o transporte elétrico.
Por que eu digo que tem alto potencial para acontecer? Olha, eu sei que hoje, da parte do Estado brasileiro, não há a menor disposição, a menor, de fazer esse tipo de missão, projeto, delinear uma intenção de mudança de base produtiva e tecnológica para gerar uma nova economia. Eu sei, o Estado brasileiro ele quer se retirar da economia, nós sabemos disso agora. Porém, isso não muda o fato de que o Brasil tem hoje constituído no território brasileiro várias empresas que vieram a se especializar em equipamentos elétricos. E aí que está a nossa, talvez, a potencialidade para dar um pulo interessante, um salto de qualidade e se engatar, se encadear com a transição do setor de transporte no sentido da eletrificação. Que empresas são essas? Ora, nós temos algumas, não só uma, fabricantes de motores elétricos, motorredutores, alternadores de tensão, de frequência e outros equipamentos elétricos importantes, até mesmo turbinas elétricas nós conseguimos já produzir. Então veja, e aí vou citar o exemplo talvez mais conhecido, que é o da maior empresa brasileira que se especializou nessa área, que se chama WEG, W-E-G. É uma indústria de Santa Catarina, criada lá no final dos anos 50 ou 60, no início de 60, na pior das hipóteses, pelo que eu me lembro é isso, e que lá de Jaraguá do Sul construiu um verdadeiro império multinacional, sempre focando na produção de tecnologias para a motorização elétrica. Esse é um enorme potencial e não é a única, tá? Existem outras, Hércules Motores e algumas outras empresas também relevantes do Brasil que podem atuar, assim como são pequenas, são versões menores do que seria, por exemplo, a General Electric nos Estados Unidos. Compreende? Então é disso que a gente está falando. Nós temos esse potencial já constituído, nós temos essa capacidade produtiva já constituída. Nós também temos capacidades produtivas na área de bateria. Quem aí não conhece a baterias Moura? Quem aí nunca ouviu falar das baterias Eliar? Quem aí não, talvez conheça-se menos, né? a empresa CBMM, que é uma empresa que, a partir da mineração, consegue produzir soluções de energia, está pesquisando soluções de energia hoje a partir do nióbio, que é aquele famoso mineral do qual o Brasil é abundante e que tem capacidade, se bem tratado quimicamente, de produzir grandes quantidades de energia em pouco volume. Muito bem. Você pega essas duas informações e já começa a brincar na sua cabeça de por que é então que dá para pensar que isso é uma razão para acreditar num futuro para o Brasil. Agora pense bem, nós também temos dentro daquele esforço histórico iniciado lá com Juscelino Kubitschek de transformar o Brasil num país produtor de automóveis e caminhões, na verdade, iniciado na verdade até antes com Getúlio Vargas na FNME, na Fabricante Nacional de Motores, que depois veio a ser sabotada pelos poderes mais associados ao capital internacional, mas que enfim, legou aí, deixou um legado, não é verdade, de construção de capacidades em automobilística no Brasil, mas que, enfim, todo esse histórico veio a gerar para o país uma série de indústrias associadas, principalmente no setor de autopeças e estrutura básica para automóveis. E aí nós temos hoje ainda uma grande empresa brasileira de elementos estruturais de aço e de ligas metálicas para a indústria automobilística, que se chama, uma empresa nacional chamada IOSP-Maxion. A IOSP-Maxion fabrica chassi de carro, roda para carro, eixos, cardan, essas peças de aço estrutural que vão num projeto básico de automóvel. É fornecedora, por exemplo, de fábricas como Volkswagen, Chevrolet, GM, na verdade, e outras mais. Ou seja, agora pare para pensar. Você pegando uma capacidade bem constituída e corporativamente bem estabelecida, que é a WEG, em termos de equipamentos e soluções elétricas, tendo uma outra capacidade que pode ser constituída ainda melhor na área de baterias e geração de energia capacitada, ou seja, compactada em pequenos volumes. E tendo também a possibilidade de anexar essas duas capacidades a uma outra capacidade muito bem estabelecida da produção de elementos estruturais de veículos, como a IOSP-Maxion tem, ora, bastaria então ao governo brasileiro chamar esse pessoal, coordenar uma ação que dissesse o seguinte, olha, vamos montar um cluster industrial produtivo que tenha a capacidade de gerar novos produtos, né? Vamos usar uma linguagem um pouco industrial aqui, novos sistemas, ok? Para integrar o país na cadeia mundial dos automóveis e caminhões e ônibus elétricos. Não seria necessário, de primeiro momento, que o Brasil
inventasse do nada um carro elétrico, que tivesse uma marca brasileira, ou que de uma hora para outra nós chegássemos com um modelo competitivo no mercado internacional para o carro elétrico ou para o ônibus elétrico, dificilmente isso teria sucesso, porque os competidores internacionais já estão nessa fase, já estão há alguns anos e trazem um acúmulo que necessariamente faria essa missão ser mais dificultada. Porém, isso não significa que o Brasil precise ficar de braços cruzados assistindo o mundo se transformar. Não, o Brasil poderia integrar essa cadeia da transformação do setor de transporte em elétrico através de uma economia industrial de sistemista. O que é isso? É aquele grupo de empresas, uma empresa ou várias empresas, que provê sistemas integrados para produtos, né, mais elaborados à frente na cadeia. O Brasil teria a condição de juntar essas três capacidades já instaladas, já constituídas, e prover ao mundo soluções em escala, soluções com qualidade, porque temos conhecimento e temos histórico produtivo para isso, e projetar, por exemplo, a base tecnológica com pacote de energia, pacote de eixos e elementos estruturais, já feito para que pudéssemos trabalhar junto com os caras que estão na ponta, que são aí quem? Bom, a Nissan, a Volkswagen, a GM, etc., e integrar-nos a essas cadeias desses caras como fornecedores. O que isso teria de ruim? Não teria nada de ruim. Isso seria um aprendizado tecnológico para o Brasil, isso seria uma forma de integrar o Brasil às cadeias mundiais aí de produção numa fronteira tecnológica contemporânea e, portanto, seria um aprendizado tecnológico ainda de mais valor, e isso seria uma maneira de começar a reverter essa onda desindustrializante que nos afeta no momento. Não se esqueçam que o Brasil está num movimento de reprimarização da sua economia. Esse movimento de reprimarização da economia brasileira está jogando a sociedade brasileira num sofrimento, está jogando a sociedade brasileira numa situação de perda de futuro. Perda de oportunidades econômicas agora, perda de riqueza no futuro e perda de gerações à frente. Não haverá por que educar a sociedade se não houver onde aplicar a sociedade bem educada no futuro em ocupações realmente demandantes de boa qualificação. Então a roda tem que girar nos dois sentidos. Não basta apenas educar a população agora na expectativa de que isso gerará um fruto mágico no futuro. É preciso que agora nós salvemos a economia brasileira e mantenhamos a economia brasileira num grau de sofisticação adequado, razoável para o que nós precisamos, quanto mais melhor, e para que lá na frente os bem-educados do futuro possam encontrar o que fazer. Ou seja, os elos entre sistema produtivo e sistema educacional precisam ser reatados, e esse seria um projeto que poderia reatar estes elos e, principalmente, revertendo a desindustrialização brasileira, ou começando a revertê-la, ensinar novamente à sociedade brasileira o valor de termos projetos de desenvolvimento locais, nacionais. Só assim nós conseguiríamos, então, alavancar a economia brasileira rumo ao futuro. E essa seria uma grande porta para fazer isso. É preciso, então, que nós voltemos a aceitar isso como verdade, voltemos a aceitar que temos as capacidades ainda necessárias para conseguir chegar a esses objetivos e, portanto, realizar uma enorme pedagogia do desenvolvimento, porque a pedagogia da reprimarização, a pedagogia do atraso, essa, infelizmente, teve muito sucesso. Meu trabalho aqui, o trabalho de vários amigos meus que militam pelo desenvolvimento do Brasil na internet todos os dias, é o de trazer de volta uma pedagogia do desenvolvimento, mostrando com ela que, sim, há razões para acreditar no Brasil. Eu fico por aqui, o Razões para Acreditar volta no próximo domingo aqui no canal da Revolução Industrial Brasileira. Se você gostou, assine o canal, dá o like desse vídeo e se inscreva no Clube da RIB. Você vai saber como aqui no link da descrição. É um clube de benefícios para os membros da Revolução Industrial Brasileira. Eu fico por aqui, obrigado, até a próxima.